Já estou ao lado do deputado estadual Ezequiel Fonseca, do PP, para um bate-papo. Obrigada, deputado, pela presença na RDTV mais uma vez. Eu que agradeço, Thalita. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre as suas atividades enquanto coordenador da Frente Parlamentar Municipalista da Assembleia. Quais são as atribuições dessa função? Pois é, esta Frente Parlamentar Municipalista, que não apenas o deputado Ezequiel, eu estou como coordenador, mas nós temos ali excelentes deputados municipalistas que defendem realmente a causa dos municípios. E nós tivemos esse início de ano, a grande atividade foi realmente o repasse da saúde que estava atrasado para os municípios de Mato Grosso. Esse repasse foi feito? Após muitas discussões e com a intervenção também da Associação Mato Grossense dos Municípios, o novo presidente Chiquinho, o governo de Mato Grosso fez um compromisso, repassando 50% dos recursos, que totaliza 23 milhões. Os outros 23 milhões será rediscutido e o governo está procurando uma forma de fazer esse pagamento, zerando assim a dívida de 2012 e cumprindo o compromisso religiosamente mês a mês com aquilo que ficou definido de repasses, que antes era voluntário e agora é obrigatório para os municípios de Mato Grosso ajudar a saúde lá na cidade, lá onde realmente está a população. Essa nova frente, essa nova conversa com o governador para se repassar esses 23 milhões restantes, já ocorreu? Isso deve ocorrer num prazo de quanto tempo? Já ocorreu. O governador cumpriu o primeiro compromisso, que era o repasse dos 23 milhões, e nós agora aguardamos um posicionamento dele, conforme foi o combinado, de que forma que ele poderá estar resgatando ainda esses 23 milhões que deve aos municípios. Esta é uma ação, mas nós temos outras ações. Por exemplo, os royalties do petróleo é uma discussão que durante todo o início desse ano foi muito discutido, os prefeitos foram a Brasília, nós também estivemos lá, ganhamos no primeiro momento no Congresso com a derrubada do veto da presidente Dilma e posteriormente uma liminar veio tirar aquilo que nós entendemos que é de direito dos municípios e dos estados. Nós estamos aguardando novamente um posicionamento do Congresso, tendo em vista de que, no meu entendimento, os municípios do Brasil precisam ser considerados de forma equânime. Nós não podemos, em nenhuma hipótese, no meu entender, deixar com que isso aconteça. Há uma reclamação dos municípios dessa falta de investimentos por parte da União, já que fica com a maioria do bolo, da fatia desse bolo. Todos os projetos da União é desta forma. Outro dia eu falava aqui no RD News. A maior fatia, 60% é da União, 25% é do município, e 25% é dos estados e 15% do município. Quando você olha a Constituição, a aplicação é diferente. A União aplica 5% a 6% na saúde, mas o Estado tem a obrigação de aplicar 12% e o município 15%. Da mesma forma na saúde. Então, é sempre assim, os municípios sempre colocados como o último a ser investido. A Frente Parlamentar Municipalista trabalha tanto com a questão agora da saúde junto ao governo do estado, mas existem outras frentes de trabalho relacionadas Sim, nós tivemos um projeto que interessante, porque em Mato Grosso, já entrando um pouco aí na questão da agricultura, mas ainda falando da Frente Municipalista, porque nós precisamos buscar algo que possa realmente fazer com que os municípios do Mato Grosso se desenvolvam. E discutindo, agora que está no momento lá na Assembleia, nós estamos discutindo a isenção fiscal. Esse projeto é um projeto que diz respeito aos municípios. Por quê? Porque nós estamos entendendo que Mato Grosso tem pelo menos 40 municípios com economias exauridas. Especialmente aqueles que vieram do garimpo. Exatamente. E esses municípios, nesta discussão que nós vamos ter agora, da isenção de impostos, nós precisamos dos incentivos fiscais, vamos dizer assim, dos incentivos, da lei dos incentivos, nós queremos privilegiar
esses municípios de economias exauridas, de tal forma que eles possam iniciar uma recuperação da sua economia. Isso tem a ver com o estudo feito pela própria Associação Mato Grossense dos Municípios, onde identificou esses municípios? Exatamente. A Assembleia tem também um estudo, a Associação Mato Grossense fez um outro estudo, comparando, chegamos à conclusão que são os mesmos municípios, e com isso nós temos a certeza que esses municípios precisam de uma atenção especial. E talvez na lei dos incentivos seja um ponto em que nós possamos estar ajudando na recuperação desses municípios. A intenção é fomentar quais cadeias? Seria a piscicultura? Eu, como sou um defensor da cadeia da agricultura, em especial da agricultura familiar, eu digo sempre que nós temos a oportunidade de fazer um trabalho onde a gente possa fomentar a agricultura familiar, e a agricultura familiar faz girar o comércio. A cada visita que eu faço nos municípios, em especial nos pequenos, eu digo em que o prefeito precisa ter muito cuidado, porque às vezes ele fica preocupado com a questão do comércio e esquece que o comércio sobrevive da área rural, dos municípios que são realmente rurais. Então ele precisa cuidar da cadeia produtiva rural para que o comércio cresça também, porque senão ele faz o efeito contrário, não é? Então a gente dá sempre essa informação, e nessa questão da agricultura familiar, nós temos um case da região sudoeste de Mato Grosso, onde nós temos lá o consórcio Nascente do Pantanal, que pega de Cáceres, Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, 13 municípios ali, Jauru, Reserva do Cabaçal. É a região que o senhor representa. A minha região. E mais assim um pouco Pontes da Lacerda, que é o consórcio do Vale do Guaporé. São 21 municípios em que um trabalho da Frente Municipalista, capitaneada por mim, deputado Ezequiel, conseguimos atender 21 municípios, onde nós estaremos entregando até o mês de abril ou maio, com emenda parlamentar do deputado federal Pedro Henry, com contrapartida do governo do estado, nós estaremos entregando para cada Secretaria Municipal de Agricultura um carro, uma moto, um notebook, uma máquina fotográfica e um GPS, para fomentar a Secretaria de Agricultura, fazendo com que o secretário possa ter a condição de fazer um projeto, exatamente, um instrumento de trabalho, porque o que nós... também o que tem. Exato, porque nós, visitando os municípios, nós percebemos que a Secretaria de Agricultura muitas vezes não tem a mínima condição, né, de tirar um ponto de GPS para um poço semi-artesiano, para uma ponte que atende uma comunidade, coisas assim. Essa emenda de quantos milhões? É uma emenda parlamentar de R$1 milhão, com a contrapartida de R$100 mil do governo de Mato Grosso. Falando em agricultura familiar, a gente não pode esquecer de falar de regularização fundiária dos assentamentos. Muitas famílias ainda estão irregulares frente ao governo do estado, ao governo federal. Como o senhor tem feito uma interferência em relação a isso? Então, nessa linha, tanto eu como o deputado Dilmar Dal Bosco e o deputado Neri Geller, que agora é secretário da Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, a gente já vinha fazendo um trabalho nessa linha. E eu sempre digo que um dos grandes entraves para o crescimento da agricultura familiar do Mato Grosso é a questão fundiária. O cidadão não tem como acessar o crédito. E o Banco do Brasil, ou o Sicredi, ou seja lá, não quero denominar bancos, mas a instituição bancária, os financiadores, a cada dia eles colocam uma restrição. Por exemplo, com a questão do Código Florestal, já criaram a questão do CAR. Se não estiver o CAR, se não estiver o georreferenciamento, não tem recurso do Banco do Brasil. E como fazer tudo isso se não temos sequer o documento da terra? Então, nós estamos, inclusive, na sexta-feira agora, que vem dia 5, fazendo uma audiência pública em Denise, já fizemos várias, mas estaremos fazendo mais uma no município de Denise, porque o prefeito de lá, preocupado com esta questão, procurou a Frente Parlamentar Municipalista, e nós, então, entendemos que nós temos que ir lá, fazer uma audiência, levantar o problema e tentar resolver, que é o problema fundiário. A partir desse levantamento, quais são as atitudes? 3 assentamentos que tem lá que ninguém tem documento. A partir desta audiência, nós levantamos os dados,
vamos ver quantas famílias que não têm o documento, vamos ver por que não tem os documentos, se o problema está no INCRA, se o problema está no Intermate, se o problema, qual que é o problema. E aí a gente busca, junto com a OAB, junto com a Defensoria Pública, junto com esses órgãos que eu falei, mais a Assembleia Legislativa, o resgate dessa comunidade e vamos cobrar dos órgãos, e aí a gente começa uma cobrança e vai acompanhando até finalizar o processo que é de regularização e de dar a escritura aos pequenos produtores rurais de Mato Grosso. Daí a importância, né, deputado, de ir ao encontro dos municípios para saber quais são as demandas. Ontem, pauta na Assembleia Legislativa foi também a suspensão de 14 licitações do programa MT Integrado. Qual é o posicionamento do senhor em relação a essa medida tomada pelo Tribunal de Contas? Eu acho injusta. Acho que o Tribunal de Contas é um órgão importante, ele tem o seu valor na sociedade, mas ele precisa entender que esse projeto do Mato Grosso Integrado, ele é maior do que tudo isso. E existem pessoas que estão lá em Colniza, que estão lá em São José do Xingu, estão em 43 municípios do Mato Grosso que não têm uma ligação asfáltica. Então é preciso analisar que isso tem um peso muito grande, que são pessoas, que são famílias, que precisam ter o acesso. E o tribunal precisa ajudar, sim, como tem ajudado, mas precisa também ter um cuidado maior de obras tão importantes como essa, para que eles possam encontrar uma forma, sim, de continuar fiscalizando, de continuar ajudando o Estado, mas sem deixar que obras importantes como essa seja paralisada para discutir a questão burocrática. Não dá. Esse país esse Mato Grosso precisa andar a passos largos e nós não podemos ficar com um projeto tão importante como esse paralisado porque o Tribunal de Contas encontrou burocraticamente isso ou aquilo e vai paralisar a obra. Eu sou totalmente, radicalmente contra o tribunal nesse quesito. Existe uma possibilidade de se sentar com os membros, os conselheiros, por exemplo, para buscar alternativas e resolver essas irregularidades apontadas no relatório? Acredito que sim. A Assembleia já está se posicionando sobre isso. Certamente o governador Sival Barbosa também. E nós precisamos, urgentemente, encontrar uma solução e iniciar essas obras. Essas obras, na verdade, elas são importantes. E ela faz parte também de um projeto de governo, que todos nós defendemos isso no passado e que nós precisamos, ao terminar o nosso mandato, ter o compromisso que fizemos em Palanque, mas não apenas isso, o compromisso de atender os 43 municípios que, na época de chuva, ficam isolados. Nós tivemos exemplo aí, há dias atrás, de municípios que não tinham sequer gás de cozinha para cozinhar os alimentos para as pessoas. É nisso que eu foco. Especialmente na região do Nortão, Exatamente. Né, deputado? Voltando a falar de saúde, o senhor, quando veio em novembro do ano passado, aqui a gente falou um pouquinho da abertura da CPI do MT Saúde, sim, que está em andamento aí. Foram encontradas, inclusive, alguns indícios de irregularidades. Mas falando da pasta da saúde, que pertence ao partido que o senhor, sim, é filiado, o Partido Progressista, como o senhor tem avaliado a gestão do secretário Mauri? Antes, porém, eu queria só voltar um pouquinho na questão do MT Saúde, claro, que na mesma época eu fazia uma defesa, e que eu defendia que os funcionários públicos participassem. Isso mesmo. Estou feliz porque isso aconteceu, já é uma realidade, os funcionários vão fazer parte do MT Saúde, discutindo toda a questão, inclusive a questão contábil de investimentos. Né? O secretário da SAD, o Fayad, tem nos recebido muito bem e nós conseguimos fazer, então, junto com as entidades, junto com os funcionários, esse avanço na questão do MT Saúde. Na questão da Secretaria de Saúde, o Partido Progressista tem o comando da Secretaria de Saúde. Nós, ao assumir, junto com o governador Sival Barbosa, implementamos um novo modelo de gestão, que são as OSS. Bom, a avaliação feita pela OSS, nós tivemos fazendo pesquisas diretamente com o usuário e a resposta é muito boa. Aquele cidadão, aquela cidadã,
atendida nos hospitais regionais, a exemplo do Hospital de Cáceres, a exemplo do Hospital de Rondonópolis, a exemplo do Hospital Metropolitano aqui de Várzea Grande, tem sido muito boa. O que acontece é que o governo do estado passa por uma crise econômica, e nós podemos observar aí, falamos há pouco da questão dos municípios, e isso tem atrapalhado um pouco. Mas a questão do Mauri, foi secretário de saúde do município de Sinop, e daí a grande importância que eu acho, porque ele estava lá na ponta. Ele sabe exatamente o que passa os municípios. Nesse sentido, eu acredito no trabalho que ele irá fazer na Secretaria de Saúde, porque ele conhece bem dessa área. Era preciso fazer um choque de gestão? Eu não diria fazer um choque de gestão, mas era preciso colocar alguém ali, como nós discutimos, que tivesse um perfil mais técnico e menos político. Era o que tinha, por exemplo, o Pedro Henry, era mais político do que técnico? O Pedro Henry, na verdade, ele era político e técnico, porque o trabalho que ele fez no período em que ele passou lá, foi um trabalho que realmente deu uma nova visão para a Secretaria. Apesar de muitas críticas, mas nós temos já respostas muito positivas pelo período em que ele passou por lá. Tipo quais, deputado? Dos avanços, por exemplo, da UES, recursos do governo federal que ele trouxe para dentro do estado e com isso oxigenando as diversas regiões do estado. Deputado, falar um pouquinho sobre o Partido Progressista mesmo. Quais são as ações previstas pelo partido para garantir aí uma consolidação para as eleições de 2014? O Partido Progressista, ele participou de vários governos que passou no Mato Grosso, inclusive na época ainda de Dante de Oliveira, na época Blairo Maggi e agora com Silval Barbosa. E nós, nas últimas eleições, com a criação do PSD, nós entendemos que perdemos alguns quadros importantes. Porém, como o Partido Progressista é um partido de luta, um partido que começou do zero e que cresceu muito e que depois acabou diminuindo, nós retomamos esse trabalho ainda no ano passado e nós temos hoje 6 prefeitos, 7 vice-prefeitos, 103 vereadores eleitos, e estamos reestruturando o nosso partido, buscando nomes agora para deputados estaduais, para deputado federal, e nós queremos então novamente retomar o crescimento do nosso partido, e nisso nós sabemos fazer, porque quando nós iniciamos do zero e tivemos a oportunidade de ter 5 estaduais, 2 deputados federal e 1 vice-governador, nós temos certamente o conhecimento e sabemos como que nós vamos fazer. Já estamos trabalhando nisso, nós temos hoje na coordenação do nosso partido, o nosso diretório, o ex-prefeito de Jauru, Pedro Ferreira, que foi também presidente da AMM, já está fazendo um trabalho, e tanto eu como o deputado Antônio Zambuja, que é do partido, e o deputado Pedro Henry, estamos fazendo esse trabalho em todo o Mato Grosso, para que nós tenhamos quadros para disputar as eleições de 2014. E o seu futuro político, o deputado deve concorrer ano que vem a deputado estadual novamente ou pretende alçar novos voos? O Partido Progressista está fazendo uma avaliação, em especial na região sudoeste, que é a nossa região. O deputado federal Pedro Henry, ele não vai poder mais participar das próximas eleições. Nós já por causa do processo julgado. Exatamente. Nós estamos discutindo isso dentro do partido e nós entendemos que existe uma lacuna na região. E nós temos que encontrar, na região sudoeste do Mato Grosso, um nome para substituir o deputado federal Pedro Henry. Este nome está sendo discutido dentro do Partido Progressista. Nós já temos lá alguns nomes, dentre esses nomes aparece o nosso nome também, mas eu sempre digo que esta candidatura é uma candidatura regional. Ela não pode ser apenas uma candidatura do Partido Progressista. Então nós estamos trabalhando pela região, discutindo o nome, que talvez poderá ser até de outro partido. Nenhum problema. O que nós queremos é não perder a força política que a região conquistou nas últimas eleições, e aí o Partido Progressista estará ou com a candidatura ou junto com uma candidatura que possa realmente segurar a força política
da região sudoeste do Mato Grosso. Nesse caso, para um cargo do Executivo, governador, ou para cargo no Legislativo, deputado federal ou estadual? Para o cargo de deputado federal. Para deputados estaduais, nós já temos alguns nomes, né, já está basicamente pronta essa composição de nomes para estaduais, mas nós queremos não perder a vaga que a região tem de deputado federal. E aí nós estamos fazendo esse trabalho. E no Executivo já tem alguma conversa de bastidor quanto aos pré-candidatos a governo? Não, nós estamos vendo aí, você fala do Partido Progressista ou do geral? Do Partido Progressista. Não, a gente tem Blairo Maggi como candidato, o próprio Pedro Táxi como candidato, tem alguns nomes. O Partido Progressista não tem ainda um nome para governador do estado ou para vice-governador. Como eu te falei, o Partido Progressista cresceu muito, houve esse racha com a criação do PSD e nós estamos retomando com toda a força para que o nosso partido tenha novamente o seu crescimento e que nós possamos marcar o ponto como marcamos nas últimas eleições, juntamente numa coligação. Para encerrar nossa entrevista, deputado, uma avaliação do senhor quanto ao governo Silval Barbosa. A minha avaliação do governador é de que esses 2 anos que se passaram foram anos de dificuldades e que o próprio governador não esconde isso quando a gente se reúne e faz as cobranças. A exemplo da nossa região, por exemplo, nós temos um problema sério das rodovias. Nós estamos sendo cobrados, não apenas do deputado Ezequiel, mas os parlamentares da região têm sofrido com isso. Os deputados são representantes do povo nessas regiões, né? Então são acidentes que acontecem, são carros que quebram, e isso tem trazido para nós um transtorno. E nós temos cobrado duramente o governador Silval Barbosa. E ele mostra, inclusive na data de ontem, nós tivemos uma reunião com ele sobre esse assunto, e ele nos garantiu que, com os recursos que serão advindos aí dos financiamentos que a Assembleia aprovou, nós estaremos restaurando as rodovias de Mato Grosso, em especial daquela região, e aí vai nos trazer um conforto melhor. Então, eu digo a você que a minha avaliação do governador é razoável, Por quê? À medida em que concretizar esses investimentos que serão feitos do Mato Grosso Integrado, do Proinvest, do Proconcreto, são as pontes, certamente haverá uma melhoria, né, da avaliação do governo de Mato Grosso e assim também da Assembleia Legislativa, porque nós também estamos pagando um preço, né, por isso. Enquanto elas não acontecem, a gente tem que aguardar. Exatamente, e nós esperamos que aconteça esse ano. Eu tenho dito que o ano de 2013 será o grande ano para Mato Grosso. Das obras em Mato Grosso. Das obras, não é 2014 da Copa não, eu digo que tem que ser 2013. Tá certo, deputado, obrigada pela presença no RDTV. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade.